Você pode nos explicar o que é o budismo Vajrayana? Eita, você tá me pondo em fria. Eu posso falar do meu lugar, assim, né, de um iniciante, assim, o que eu aprendo, né, do budismo Vajrayana. Olha, o budismo Vajrayana é uma forma de budismo, de método, né, que tem um caráter que normalmente se diz que é, assim, bastante desafiador, bastante rápido, no sentido de potencial para levar os praticantes a alguma realização na mesma vida, né? Em algum tempo, conforme a dedicação de cada um. É um caminho que, a princípio, você vai encontrar muitas cores, muitos sons, muitos símbolos, e que, se você tiver calma, você vai ver que tudo faz sentido. É realmente um tipo de tecnologia, vamos colocar assim, espiritual, programado para nos trazer qualidades, fazer aflorar qualidades, né, da nossa mente. E é um caminho, assim, que é muito ligado, na verdade, não é muito ligado, é indissociável da ideia de uma relação com um professor, né, de alguém que te ensine, que te pegue pela mão, né? Isso, assim, depois de um tempo, é claro, você não chega necessariamente, rapidamente, criando conexão com o professor, mas em algum momento do caminho, se você pretende continuar, né, nesse caminho, é altamente encorajado, né, que a gente tenha a figura de um professor, um lama. E é um caminho, assim, que se diz, né, na tradição, que ele toma o próprio resultado, ou seja, o próprio estado iluminado, como um caminho para atualizar, vamos dizer assim, esse estado iluminado aqui e agora, no nosso mundo relativo, na nossa mente relativa. Né? Ou seja, todo esse caminho, pelo que eu entendo, ele é desenhado, ele tem uma engenharia própria para fazer com que a gente já reconheça o tempo todo, utilizando infinitos meios, né, que a nossa natureza é pura, que a nossa natureza já é perfeita, que o Buda já está presente, mas que, em razão de uma série de hábitos e de obscurecimentos da nossa mente, né, nós passamos batido o tempo todo com relação a isso. A gente se crê sempre ausente desse estado, desconectado com esse estado, né? E de fato, a nossa experiência comum é a de realmente ter essa impressão, né? De estar anos-luz do Buda, da visão do Buda, da realização do Buda. Mas os lembretes do caminho Vajrayana o tempo todo são nesse sentido de que não, você já tem a natureza búdica. Você só precisa reconhecê-la. E reconhecendo, treinar esse reconhecimento, vez após vez. Ganhar familiaridade, sustentar essa familiaridade, até que se torne a sua experiência comum. Né? Então, a impressão que eu tenho do budismo Vajrayana é essa, sabe? E ele é dito assim, que ele engloba todos os caminhos budistas. Né? O budismo Vajrayana ele não é um caminho separado das outras tradições budistas, né? Às vezes, de forma equivocada, as pessoas podem achar que ele como que revoga o que está nos outros veículos, né? Nos outros caminhos budistas, mas não, ele incorpora, ele inclui todos os caminhos, com a peculiaridade de que ele tem uma forma específica, né, de fazer com que a gente possa eventualmente revelar essa natureza pura, né, através de métodos bastante diretos e assim, e a compaixão, né, como o budismo Vajrayana é Mahayana, é budismo Mahayana, né,
como um método fundamental, assim. O material básico de trabalho, o cultivo da compaixão, né? No caminho inteiro, do início até sempre. Como que o budismo vajrayana ele se diferencia um pouco dos outros nesse método de trabalho? Eu acho assim que, por exemplo, um budista do caminho Theravada, ele, ou até do Zen, né, por exemplo, para dizer dois, dentre muitos outros, eventualmente ele pode olhar meio de lado assim pro Vajrayana, sabe? Porque ele parece muito ritualístico, né? Ele tem muita prática elaborada, né? Ele é repleto de mantras, de recitações, de visualizações. Ele pode parecer muito difícil no início, né? Então, o que acontece é que, como eu falei, esse é um caminho que foi trilhado por linhagens ininterruptas de mestres, né? Desenhado por linhagens ininterruptas de mestres que atingiram esse estado, né? Iluminado, esse estado livre, e que entenderam como funciona a mente de algumas pessoas específicas. Ou seja, claro que o budismo vajrayana não vai atender todo mundo. Não é para isso. Não existe essa ideia de que todo mundo tem que praticar essa ou aquela forma de budismo. Menos ainda a questão do vajrayana. É uma questão kármica, né? Que a gente diz no budismo. Afinidade mesmo, né? Então, para pessoas que têm um tipo específico de mente, né? E aí você descobre isso se aproximando e vendo se tem ou não afinidade, né? Se tem ou não, se ressoa, né, dentro da gente essa forma específica, esse método específico, né? Aquelas cores, o cheiro do incenso é diferente. Então, para algumas pessoas tem essa experiência assim de estranhamento, mas ao mesmo tempo de um uau, uma coisa assim, né, que vem, talvez possa ser para você, né? Esse caminho, e talvez não, e tá tudo bem, né? Tem várias formas de budismo, assim, para pessoas com inclinações diferentes, experiências diferentes, afinidades diferentes, e essas formas existem para atender os diversos tipos diferentes de mente, né? E isso que nós estamos falando de budismo, num nível muito pessoal, eu diria, não é só budismo, e até usando um pouquinho da abordagem que Sua Santidade o Dalai Lama sempre usa, né? O budismo pode te trazer algum benefício ou não. Então, de repente, você vai encontrar outro caminho, né, de prática de vida, não vou dizer nem religioso, com que você sinta mais afinidade, que vai funcionar para você. E o que seria esse funcionar? É se sentir inspirado a cada vez manifestar mais qualidades positivas, né, mais virtude, e aumentar a sua compreensão de si mesmo e da realidade. Então, uma série de pessoas vão encontrar isso de maneiras variadíssimas, né? Alguns caminhos religiosos, outros não, né? Então, eu vejo assim, que existe também essa visão ampliada de Dharma, né? A gente, dentro do budismo, fala Dharma no sentido do ensinamento do Buda, mas existe um Dharma que não é budista, ou muitos Dharmas, talvez a gente poderia dizer, para atender às diferentes disposições dos seres, né? Porque esses seres que atingem o estado iluminado, né? Esses seres de uma compaixão inconcebível, eles estão muito além dos rótulos que a gente dá, né? De falar, isso é budismo ou não. É claro, a gente não vai nivelar tudo e dizer que tudo é a mesma coisa. A gente preserva a diversidade, inclusive, das tradições, para manter esses métodos como recursos, né, meios hábeis, para justamente atender a todo mundo, né? Mas esses mestres, eles não estão limitados a isso de, essa ou aquela tradição, eles estão além disso, né? O negócio deles, eu acho, é trazer benefício para os seres. Então, eles não estão, não importa se eles estão usando um manto ou não, se eles têm uma liderança ou não, né? Eles são capazes de se manifestar de infinitas maneiras, e por dentro e por fora de todas as tradições, né, religiosas, e acho que a gente poderia dizer também, não necessariamente religiosas, né, filosóficas, e outras que nem são tanto assim
dessa subjetividade, mas que tem um humanismo, né, assim, como um meio de trazer a lembrança de que nós talvez não sejamos um euzinho separado tentando alcançar uma felicidade que está fora da gente, entendeu? Então eu acho que todo o caminho que nos dá esse sentido, sabe, de que é possível a gente atingir uma plenitude com os nossos recursos internos, mesmo que inspirados nos exemplos dos outros, e aí talvez seja quase impossível que a gente consiga isso sem a inspiração, né, que os que vieram antes deixaram, né, os passos na estrada, os rastros para nós. Mas quando essa visão é libertadora nesse sentido de que, olha, é possível vencer as limitações, é possível ir além, né, das aflições, né, eu acho que esse caminho tem alguma coisa de bom, né, e aí cada um vai buscar o que mais lhe vai ser inspirador, né, talvez.